E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor, que felicidade estar em mais um episódio com vocês. Chegamos em maio, olha só, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante profundo, que é aquele episódio que eu só faço pergunta e escuto, mas é claro que eu também vou debater com o doutor. A gente vai falar de uma coisa que é muito importante, que é sobre doação de órgãos, tá? De tecidos, a gente vai falar também de transplantes ósseos e tudo que envolve essa área da saúde e que pode salvar vidas, tá bom? Mas antes de eu começar, pra gente tirar todas essas dúvidas de vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora. As fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no fitoformulanatural.com.br. Vai lá conhecer as fórmulas da Fitofórmula e conhecer também um pouco mais da medicina tradicional chinesa. No site tem um blog com vários artigos. E aí você vai conhecer um pouco mais. A gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas chinesas mais perto da sua casa. guianaturalsaude.com.br ou o QR Code que está aparecendo aí na tela. Olha, não achou de lugar... na verdade, não achou aí pertinho da sua casa, não tem problema. Tem vários doutores ou doutores que atendem de forma online. Eles vão prescrever as fórmulas chinesas e você vai ter uma vida muito mais natural com a Fito. A nossa outra patrocinadora é a Agência Tauri, com o Espaço Tauri, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui no Espaço Tauri você consegue gravar podcast, gravar curso, gravar aula, realizar o seu curso, realizar o seu evento. Olha só, aqui cabem mais de 100 pessoas. Então acessa o QR Code que está aparecendo aí na tela, ou espacotauri.com.br, e aí vem conhecer esse espaço maravilhoso que a Agência Tauri, a Tauri Marketing, cuida. E na Tauri Marketing você pode conhecer também através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Tem social media, tem copyright, tem tráfego pago, tem designer, tem editor de vídeo, videomaker, fotógrafo, editor de foto. Tudo que você precisa tem na Tauri Marketing, tá bom? Então bora ter um sucesso, bora alavancar o seu sucesso no digital, é com a Tauri Marketing. E para encerrar, nosso último patrocinador é a Machi Soyo, o novo restaurante de frango coreano que acabou de chegar em Santos, na verdade, de comida coreana, porque lá tem várias comidas coreanas que você vai adorar experimentar. É claro que, olha, eu já comi o frango, então eu indico muito pedir o frango tradicional, com pimenta moderado, que, olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas aproveitem também, experimentem os outros frangos da Machi. O QR Code está aí na tela, ou entra machisoyo.com.br, é isso? machisoyo.com.br. E aí lá no site deles você tem o cupom de desconto diretamente aqui do Tauri Cash, que é MACHI10. E aí você tem 10% de desconto nos pedidos acima de R$57. Então, vai lá aproveitar, bora experimentar um pouquinho mais da comida coreana aqui diretamente da Machi Soyo. Agora, bora pro nosso convidado. O nosso convidado de hoje é um especialista renomado com mais de 30 anos de experiência. Ele é referência em odontologia, cirurgias plásticas, periodontal e mais especificamente em cirurgias de transplantes ósseos. Um tema que a gente não vê muito por aí e a gente está trazendo aqui no Tauricast para você. Olha, além de ser um dos poucos profissionais no Brasil capacitados a realizar os transplantes ósseos de grande porte, ele também é um dos membros da Academia Americana de Osseo-Integração. Falei certo, doutor? Perfeitamente. Perfeito. Com uma carreira que inclui formação internacional e práticas inovadoras. Hoje é dia de Tauricast com Khalil Kirsten. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, Vitor. Obrigado por estar aqui. Vamos ver se a gente consegue esclarecer o máximo possível das perguntas. Eu tenho certeza, doutor. Olha, falei certo o nome e o sobrenome? Perfeito. Então, melhor tá do que eu já. Que isso. Doutor, bora começar com aquele clássico. E aí me fala, como é que prótese dentária, odontologia entrou na sua vida? O fato é que em 1982, né, foi ontem para alguns e muito distante para outros, eu comecei como auxiliar de prótese. Fui convidado por um protético e comecei em 82, me lembro muito bem porque foi a Copa da Espanha, para quem é um pouco mais antigo, lembra perfeitamente os fatos. E eu comecei dentro do laboratório fazendo de tudo o que era mandado fazer,
como a maioria dos profissionais com a minha idade, né? Tem muito advogado assim, tem muito médico assim, tem muito dentista nessa linha de raciocínio, e acabei ficando lá, e as coisas foram dando certo, e eu acabei continuando na profissão, depois me formando em prótese dentária, acabei fazendo administração de empresas também durante esse processo. Me formei em odontologia, fui para o Hospital do Exército, sou especialista em implantodontia e em bucomaxilofacial. E aí, doutor, em que momento vira para ir ser especialista em prótese e também focar na cirurgia bucomaxilofacial? Falei certo ou não? Bucomaxilofacial, isso. Mas eu vou um pouquinho antes, né? E sim, a cronologia é essa mesma, mas como eu fazia muita prótese, e prótese para os bucomaxilos, lá estamos agora já falando em 1990 e por aí, existia uma regra, né, na odontologia no Brasil, onde o bucomaxilo fazia os implantes, o protesista fazia a prótese para os pacientes e o protético fazia as próteses para o protesista. E eu, neste triângulo, neste tripé, era o protético. E aí me interessou muito as questões cirúrgicas, né, que a gente via acontecer, e isso me chamou a atenção para ir para a odontologia num primeiro momento. Assim que o meu curso foi de 5 anos, e assim que a gente começou a chegar no final da graduação, eu já fui prestar concurso para ser especialista em implantodontia. Já nessa época, não precisava mais que o bucomaxilo fosse exclusivamente o cirurgião para instalação dos implantes. O profissional especialista em implantodontia já podia e já surgia o especialista em implantodontia. Fato que, antes disso, também nem existia a especialidade de implantodontista. Hoje já é muito comum. Hoje existem milhares, talvez, de profissionais nessa área de trabalho. Mas quando eu comecei, não eram tantos assim. Entendi. E aí o senhor já tocou num ponto que eu também já quero trazer para o nosso episódio. Como é que foi a experiência no período que o senhor ficou no Hospital do Exército de São Paulo? E aí, se tem alguma experiência nesse momento que foi mais marcante? Nessa especialização, o que mais me chamou a atenção, vendo hoje, né, e vendo com o passar do tempo, foram os números de cirurgias que nós pudemos fazer. E aí vai aqui até um adendo, por quê? A gente falou sobre o número ou milhares de profissionais especialistas em quase tudo, e todos são. Nestas épocas, o que me chamava a atenção, vendo de fora hoje, é que nós fazíamos muitas cirurgias. Nós realmente praticávamos a implantodontia em quantidade e qualidade. E depois de mais de 1.000 implantes instalados em pacientes, como supervisionado, aí eu fui para o meu consultório fazer o meu primeiro implante. Mesmo assim, chamando um professor da época, e ele me acompanhou. Então, veja, as coisas, eu não quero usar palavras fortes nem difíceis, mas eu vou usar a minha, que eu gosto. Infelizmente, hoje, ou de um tempo para cá, as pessoas fazem cursos de 4, 5 meses e partem para a cirurgia. Isso foi e é um processo muito perigoso, né? Porque hoje a grande maioria dos problemas relacionados à cirurgia vem da implantodontia, vem da bucomaxilo, de aprendizados muito rápidos. Então, respondendo efetivamente, a sua pergunta para mim, o que muito me chamou a atenção foi o número de procedimentos que a gente conseguiu fazer dentro do hospital, dentro da clínica da implantodontia. E aí o senhor tocou num ponto que eu já chamo a atenção. Esses cursos de hoje em dia, 4, 5 meses. De atualização. O senhor acredita que seja pouco? A questão não é nem essa, né? Porque você fala, mas você nunca fez um curso de atualização? Sim, quando eu comecei a pensar em implantodontia, eu fiz 4 ou 5 cursos de atualizações para ver se era aquilo que eu queria. Pô, legal, fiz 4. É esse o caminho de fato que eu quero. E aí eu fui fazer a especialização. Hoje é permitido
até por lei, você fazer, o profissional, né, o dentista, fazer um curso de 4 meses e já operar. Esse, para mim, é o problema do caminho. Entendi. O caminho é muito rápido, a curva de aprendizado é muito rápida e uma curva é quase um pico de aprendizado. E a gente, para quem conhece um pouquinho, para quem já estudou mais, né, para quem estuda, para quem gosta de estudar, sabe que qualquer aprendizado na vida, seja ele para um jornalista, por exemplo, você tem que ter uma curva de aprendizado suave e contínua. E aí você vai entender que lá no final você vai estar muito bem qualificado para isso. Não um pico de aprendizado, onde nesse pico você sobe muito rápido, mas a queda é muito maior e rápida. Concordo. E aí, pra gente avançar, mas aqui também pra quem não entende muito do assunto, o que seria a cirurgia? Lá vou eu de novo, porque agora eu vou acertar, quer ver, doutor? O que seria a cirurgia bucomaxilofacial? Falei certo? É que eu falo travadinho, né? Mas tá indo. O que seria essa cirurgia? A gente caminha junto, sem problema. Nós vamos caminhando junto e no fim vai dar tudo certo. Vai. Tá bom? Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu vou colocar uma das cirurgias que é assim... mais conhecida, né, das pessoas. A primeira é a ortognática, cirurgia ortognática. Quando você tem, por exemplo, aquelas pessoas com o queixinho mais prolongado, mais para frente, ou o contrário, a pessoa mais bicudinha, e aí ela usa aparelho e em um determinado momento ela vai fazer a cirurgia ortognática. É uma cirurgia para o bucomaxilofacial. Essa é uma das mais famosas e fáceis de entender. A outra é o trabalho que o bucomaxilo faz dentro dos hospitais, referências principalmente no trauma. Quando o paciente chega com trauma, seja ele de carro, moto, queda, ele vai traumatizar, vai quebrar mandíbula, olhos, enfim, face. Na região de face é o bucomaxilo que vai depois operá-lo. Vai colocar placas, parafusos e salvar aquela pessoa daquela situação. Outra situação, que aí é um pouco mais desconhecida do público geral, cânceres benignos. O bucomaxilo, na maioria dos hospitais, é que remove. Os malignos, normalmente, são os médicos oncologistas, cabeça e pescoço, mas os benignos, os bucomaxilos, são muito preparados para isso, para esse tipo de cirurgia. Então, infelizmente, a grande maioria da população, de fato, não sabe exatamente o que o bucomaxilo faz. Sim. Mas são 3 exemplos aqui muito clássicos, muito fáceis de entender. Perfeito. Eu tenho certeza que agora foi. Agora não. Eu acho que a primeira que foi o que o senhor disse que todo mundo conhece, que é um pouquinho o queixo um pouco mais pra frente. Perfeito. Ou aqui, né? Certeza. Perfeito. E aí, já entrando nessa parte da cirurgia, eu tenho certeza que aí muita gente realmente não faça ideia ou não tenha escutado que seria o transplante ósseo. O que seria exatamente isso? Muito bem. Esse é um tema que, sempre que a gente vai falar, gera um pouco de polêmica, né? Ou às vezes muito. Por quê? Mas peraí, transplante ósseo para a boca? Quando o paciente queimado né, sofre uma queimadura de alta intensidade, ele é salvo muitas vezes por transplante de pele. Quando o paciente, pela ortopedia, é salvo, ou a ortopedia pega esse paciente para reconstruções grandes, o ortopedista, alguns gostam de usar, por exemplo, ossos de banco de osso. Então, para recompor um pedaço da tíbia, da fíbula, enfim, de regiões do corpo como um todo. E na odontologia é muito bem usado os bancos de ossos. Para quê? Para grandes reconstruções, principalmente, porque nós tivemos uma época onde nós não tínhamos ainda todas as certificações necessárias para o uso do banco de osso. E o que acontecia? A gente removia da calota craniana, da costela, do ilíaco, do mento do próprio paciente. Ainda se faz isso? Sim, ainda é possível fazer isso. Mas as cirurgias são muito mórbidas, né? O índice de sucesso, hoje, segundo a literatura atual, é muito parecido ou igual aos de banco de osso. Então,
não mais submeto há algum tempo um paciente num centro, não coloco ele num centro cirúrgico de grande porte, com um grande custo, para tirar a calota craniana, costela, ilíaco, por exemplo. O ilíaco, o paciente fica mancando 1 ano e meio. Nossa! A calota craniana, você tem que tirar o cabelo, tirar um pedaço de osso. A costela, você tem que abrir, você tem que pegar. Envolve ortopedista, no caso da calota craniana, neurocirurgião. Então é um custo cirúrgico para uma reabilitação dental muito alto. E graças a Deus o Brasil seguiu o exemplo de outros países. E quando eu falo outros países, na verdade, na maioria dos países do mundo, já se usa banco de osso há muitos anos. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente gosta de falar, né, comparar os Estados Unidos, mas já falo da Europa também, usa banco de osso desde 1800 e qualquer coisa. E lá, diferente daqui, o que eu acho que aqui está correto, lá o tecido ósseo pode ser, inclusive, vendido. Essa questão eu prefiro não entrar, mas eu particularmente não gosto disso. No Brasil é muito bem feito, muito bem regulamentado e não é vendido, é doado, são doações. E esse é o maior problema e o maior desafio que a gente que trabalha com banco de osso tem. Entender, fazer com que a população entenda que as pessoas são reabilitadas, muitas vezes pessoas que não saem mais, que usam prótese, que não pode mais no baile, beijar a esposa, beijar a namorada, ter uma vida social completa, né? Seja ela socialmente, sexualmente, a pessoa não consegue. E os transplantes ósseos têm a possibilidade de levar essa pessoa para uma vida normal. Entendi. Aí, doutor, uma pergunta. A dentadura ela pode ser substituída no transplante ósseo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre pergunto para o paciente, vamos colocar as situações hipotéticas, pegando exatamente o seu exemplo, e aí você tem que se colocar no lugar de quem está usando uma dentadura. Perfeito, perfeito. Esse é o primeiro ponto para quem está nos ouvindo, sim, nos vendo. Vamos lá, eu uso dentadura. Bom, primeiro eu vou falar o que eu não sei como usuário, mas sei como profissional. A dentadura pode causar um câncer? Pode. A dentadura pode causar complexos pessoais? Pode. De que tipo? Sexualmente. Socialmente. Eu vou dar um exemplo de pacientes meus. Doutor, olha, eu estava lá no baile, e enquanto eu tinha bebido ali alguma coisinha, enfim, e eu estava tão feliz que dei um sorriso largo. E quando eu percebi, os meus dentes estavam no chão. Pronto. Vitor, eu te coloquei agora na posição de uma pessoa que usa dentadura. De cara, eu não voltaria naquele lugar nunca mais. Talvez você. Também não. Pronto. Então nós já temos a situação e a sua resposta. A dentadura é isso. Puxa vida, mas... Tá, e funcionalmente? Funcionalmente a dentadura no máximo, na mastigação ela vai ter 25% do que um implante ou os implantes conseguem mastigar. Então eu tenho uma má mastigação, eu tenho uma má digestão e eu tenho um ser humano vivendo pior do que outro, que tem todos os dentes. Então são respostas que eu estou te dando, fazendo com que a pessoa entenda o que é o uso de uma dentadura. Sim. E doutora, agora entrando acho que pode até ser polêmico, e aí até a gente conversa sobre, o que determina o sucesso e o insucesso de um transplante ósseo? Perfeita pergunta. E eu vou fazer a analogia com o que todo mundo conhece, né? Perdão no todo mundo, eu não gosto muito de usar a palavra sempre, né? Nunca, são palavras perigosas. Sim, sim. Mas eu vou colocar aqui o todo de uma maneira geral, ok? O que acontece? A maioria das pessoas entende ou já passaram por um procedimento cirúrgico. Tá? E todo procedimento cirúrgico, agora sim todo procedimento cirúrgico, seja ele na medicina, na odontologia, seja ele de qualquer maneira, ele é invasivo, sim. Houve até um boom na odontologia falando, cirurgia, enfim, sem corte, sem dor, ainda não fizeram isso.
Claro, existem cirurgias minimamente invasivas, tanto na medicina como na odontologia, mas cirurgia é cirurgia. E como toda cirurgia, depende, para mim, de meio a meio. Você tem riscos cirúrgicos. Eu tenho um paciente, por exemplo, asa 1. O que é um paciente asa 1? Aquele paciente perfeitinho, não tem diabetes, não fuma, não bebe, aquele cara perfeito para operar, saúde maravilhosa. Ok, ele vai operar, seja ele tirar uma verruga, colocar um silicone, colocar bumbum, seja lá o que for que a pessoa vai fazer, mesmo asa 1, ele pode ter complicações pós-cirúrgicas. Vamos colocar agora o bumbum para não ter, né, um viés odontológico. A moça vai lá e coloca um bumbum e o cirurgião plástico fala, olha, você não pode sentar por determinado tempo. E ela esquece e senta. Bom, metade do procedimento, por melhor que ele tenha sido feito, foi feito. E o outro 50% ela foi lá e estourou os pontos. Fez uma abdominoplastia, né? E ela não pode se abaixar e, infelizmente, ela ainda está com um bebê jovem, com uma criança, foi lá e se abaixou, estourou os pontos. E aí entram os 50-50, porque toda cirurgia, todo procedimento cirúrgico que envolver pequenos pontos ou grandes, né, números de pontos, vai sim envolver risco para o cirurgião e para o paciente. Mas, é claro, aí vem a questão que a gente falou antes da curva de aprendizado. Se você teve uma curva de aprendizado, as chances de dar certo a cirurgia vão aumentando. Claro. Se você teve um pico de aprendizado, a chance da cirurgia dar certo diminuem bastante. Sim, perfeito. E é isso, né? Eu acho que a gente tem até para falar sobre isso, mas eu acho que o senhor já trouxe de uma forma perfeita. Depende muito da equipe que está ali na cirurgia, mas depende muito do pós. Perfeito. Né? Porque a gente, às vezes, parece que a gente vê, né? Eu fiz cirurgia e, tipo, pronto, agora eu fiz a cirurgia e tal. Não. Peraí, o pós-cirúrgico é muito importante, tem que se cuidar, tem todo um... como é que se diz? Nossa, me fugiu a palavra agora, mas um cuidado mesmo. Vitor, eu vou pegar e enquanto você dá uma pensada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um exemplo exatamente do que você está colocando. Que aí a gente... Eu tenho uma paciente que veio operar, ela é uma grande empresária de São Paulo, e ela tem um dos diretores, né, que fez uma cirurgia abdominal. E aí estava tudo bem, né, e ela depende muito desse diretor. E aí o diretor não sentia mais nada, 4, 5 dias depois, eu tô ótimo. Pegou um avião e foi para o sul. Bom, muito bem, o que aconteceu? Claro, abriu, infeccionou, e ele ainda está no sul, ela tentando resolver, tentando deslocá-lo para cá, através de helicóptero. O custo do helicóptero é ela me passando, tá? R$90 mil para trazer ele para cá, porque ele é muito importante para a empresa dela. O que nós temos aí? Exatamente essa situação. Estava tudo perfeito, ele não sentia mais dor, então ele olhou para a barriga e falou, tá tudo bem, e foi viajar com a esposa. E aí criou um grande problema. Um dos meus pacientes, principalmente os transplantados, e na boca nós temos um problema, eu acho que até maior, porque quando a gente opera qualquer região do corpo, você pode olhar a sua cirurgia, você pode cuidar da sua cirurgia. E aí você ali fala, olha, eu estou vendo. Na boca, não. Na boca nós temos um problema muito maior, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E outra coisa também, né? Deve ser mais complexo, além de você não ver, porque você tem que comer, você tem que beber água. Sem dúvida. Tem que continuar se alimentando, né? Sem dúvida. E aí, trazendo uma outra, já falando sobre a boca, que a boca é uma área naturalmente contaminada. E como é que lida com essa parte? Então, a gente lida do jeito que tem que lidar. E qual que é o jeito que tem que lidar? Bom, uma profilaxia, né, antibiótica, uma profilaxia através de anti-inflamatórios, de analgésicos e principalmente no pré-cirúrgico. A gente tenta higienizar o máximo possível a região de cirurgia. Quando é extraoral, ok, você limpa ali, você consegue higienizar a região o máximo possível. Na boca, como você tem toda a razão. Por mais que eu tente higienizar, eu estou sempre
com problema relacionado a bactérias na região, a umidade na região, inclusive durante a cirurgia, o que é um grande problema. E aí vem de novo a questão da cura de aprendizado. A gente tem que ter toda hora um grande cuidado para que a gente consiga fazer essas cirurgias. Eu tenho dentro da minha clínica um centro cirúrgico, ele é pequeno, mas é um centro cirúrgico que, graças a Deus, é muito melhor do que muito lugar, muitos hospitais que a gente trabalhou. Então, assim, dentro desse centro cirúrgico, a gente tenta minimizar o máximo possível a proliferação bacteriana, né? A proliferação de vírus, a presença destes no local da cirurgia. Mas, de fato, por mais que a gente tente minimizar o número, a gente está dentro de uma área, trabalhando dentro de uma área altamente contaminada. Sim. Doutor, a gente chegou aqui, a gente conversou de algumas coisas, né? E aí a gente comentou sobre um caso que eu deixei salvo aqui pra gente conversar sobre, pode ser? Claro. Então, pois bem, o que aconteceu é que uma menina foi fazer uma cirurgia de siso, né? E aconteceu que ela teve complicações e acabou falecendo com 18 anos. Ponto. Os pais agora, eles entraram com uma petição com milhares de assinaturas e tudo mais, para um cuidado maior na hora de ser realizada essa cirurgia. Ponto. A gente conversando, o senhor falou sobre a biossegurança, né? E aí, nesse caso, em outros casos, a biossegurança já não era um fator que já era para estar todo mundo fazendo há muito tempo? Então, eu vou tocar em um outro ponto bem legal, né? Do dia a dia da grande maioria das pessoas, né? Que são clínicas estritamente profissionais como empresas para gerar dinheiro. Muitas vezes, única e exclusivamente para gerar dinheiro. Sim. Então, por isso que eu tenho que com muito cuidado, claro, né? Sim. Mas a grande maioria, onde a dona Maria e o seu José é um número lá dentro. E um número estatístico para ganhar dinheiro. Então, todos esses cuidados, de fato, Vitor, teriam que ser levados em consideração. Acontece que eles têm metas para serem batidas, eles têm que gerar lucro. Doutor, rapidinho, claro, desculpa. Claro, manda ver. Não é uma loucura a gente escutar que um dentista precisa bater meta, sendo que é uma área da saúde e a pessoa não está dentro de uma loja vendendo uma roupa? Perfeito. A tua colocação é perfeita. Pelo amor de Deus. Continua, desculpa, que ficou indignação. Mas é isso mesmo, né? E o debate é interessante porque, por incrível que pareça, todo mundo sabe disso. Mas a grande maioria da população vai. Porque essas clínicas são altamente rentáveis. Se não fossem, não estariam abertas. Perfeito. Então, apesar dessa nossa retórica ser altamente verdadeira, apesar de todo mundo saber que o risco e a chance de dar um problema é altamente fato, infelizmente, todos os dias, o dia todo, as pessoas estão passando cartões e cartões nessas mesmas clínicas que nós estamos debatendo. Muito bem. Enquanto dá tudo bem, tá tudo bem. É assim a nossa vida. Mesmo você aprontando, né? Você pode, por exemplo, eu bebi só um pouquinho. Você chegou em casa, são e salvo, e não aconteceu nada nem com você nem com ninguém, tá tudo bem. Até que um dia pode não estar tudo bem. E aí voltamos para o terceiro molar. Tá tudo bem enquanto tá tudo bem, até que um dia alguém morre por uma cirurgia de terceiro molar. Ontem, eu jogando bola em São Vicente, uma pessoa, a gente terminou o jogo, a pessoa encosta, eu preciso fazer um terceiro molar, minha esposa fez, e agora ela está com uma infecção. Eu falei a mesma coisa, falei, olha, procure um bom profissional, vá no consultório, veja a questão de biossegurança. E biossegurança é uma questão, parece óbvia, mas ela tem que ser inerente a qualquer profissional de saúde, né? Vá, eu tenho certeza quase que absoluta que ele não vai procurar um profissional onde ele assina um contrato com o nome do profissional no papel. Raramente. Então, é essa questão, Vitor. Só que quando morre a pessoa, aí vira um caso. Só que este caso viralizou. Acredite, existem vários outros casos que não vão para a internet, que
estão nos tribunais, né, que as pessoas foram a óbito e ninguém ficou sabendo. Talvez porque essa mãe teve o poder e a vontade de ir até a mídia e fez essa briga, mas a grande maioria, infelizmente, não fica sabendo. Não fica sabendo e que, pelo jeito, não é tão incomum. Não é incomum, infelizmente. Existem uma septicemia, né, por infecção nessa região, e quando acomete essa região daqui, a velocidade da septicemia é muito grande. Muitas vezes o cirurgião cabeça e pescoço consegue até abrir e lavar e limpar, mas a grande maioria das vezes acaba não dando tempo de salvar a vida da pessoa. E mesmo que salve, às vezes, a pessoa vai ficar com um quadro muito ruim, ou estético ou funcional. Eu toquei, né? Não deve ser muito incomum, é um caso que foi parar na mídia e que no fim acaba assustando, porque eu já tirei meu siso, se a gente for ver quem tá aqui no estúdio já tirou o siso, né? Se a gente chamar alguém que tá aqui no prédio e falar que já tirou o siso, eu já tirei meu siso, e a pessoa tá aí. Então assusta mais. É bem isso, enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, perfeito, exatamente isso. Você só não gosta da estatística quando você faz parte dela. Perfeito. Doutor, agora eu quero entrar nessa parte que é muito, muito legal, que são os avanços e as tecnologias que chegam no mercado da saúde, sempre para auxiliar em cirurgias, em tratamentos e tudo mais. E como é que as tecnologias têm transformado, principalmente na sua área de atuação? Então, as tecnologias são sempre muito bem-vindas, né? A gente falou sobre, se a gente for pensar no ozônio, por exemplo, né? Nós temos outras coisas, o ozônio até que o laser, né? O laser, quando há 20, 30 anos atrás, era até menosprezado, criticado e ridicularizado por muitos médicos, muitos dentistas. Hoje, o quadro vem mudando com uma velocidade muito grande, que é até assustadora. Pessoal usando laser para quase tudo. Eu ainda sou um pouco old school, mas não significa dizer que não estou aberto para todas. Eu percebo que muitos médicos defendem, já existem teses, né, provando a eficiência dele, e de fato funciona muito bem, principalmente quando você joga isso para a parte clínica. E o que é a parte clínica? Olha, eu operei durante 10 anos desse jeito, e agora eu introduzi o laser na minha clínica, e por incrível que pareça, senti uma melhora no quadro pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Mas eu tenho ciência para documentar isso? Às vezes não, mas o quadro vem mudando dia a dia. O ozônio é a mesma coisa. Né? Existem cientistas que só trabalham nessa linha e provando que a ozonioterapia é muito boa, funciona muito bem, mas o número de doutores relacionados a isso e a fazer esses trabalhos provando que é efetivo ainda não é tão alto, o que alguns médicos ainda mais old schools acabam usando menos, vamos colocar assim. Entendi. Outra coisa interessante são as imagens, né? As imagens na odontologia, na medicina, têm evoluído de uma forma muito rápida. Hoje não, já há alguns anos a gente tem, por exemplo, a prototipagem. O que é a prototipagem para a gente? Para mim, por exemplo, paciente que precisa largar aquela dentadura que você citou, fala, cara, eu não quero mais usar dentadura, eu não quero usar mais ponte móvel, eu preciso me livrar disso, viver uma vida o mais normal possível. Muito bem, a prototipagem, a gente faz as imagens do paciente, manda para o banco de osso, por exemplo, ele faz todo o sistema em 3D, nos manda já todo o tecido exatamente da forma que eu vou instalar no paciente, que eu vou transplantar no paciente. Ou seja, aquele desenho que eu sempre fiz com a mão, ele consegue me dar pronto. E aí diminui o tempo de cirurgia radicalmente. E aí vem o outro viés, né? Bom, o problema é o custo. Ainda o custo é alto para esse tipo de tecnologia, mas a resposta é essa. Perfeito. E aí aqui, como é que a laser terapia e a ionização são aplicadas em transplantes e implantes? Como é que a gente pode
usá-las? Tá, de maneira geral, modulando o sistema inflamatório antes e depois. Aí fica bem fácil de entender, para ao invés de ficar falando de lasers, luzes, etc. Até porque eu também não sou especialista nisso. Mas esses dois componentes, tanto um como o outro, ele modula as células inflamatórias antes delas acontecerem e depois que elas acontecem. Então, num pré-cirúrgico, por exemplo, a gente faz os feixes de laser na região da cirurgia. Esses feixes de luz vão deixar com que essas células estejam mais fortes ou se proliferem menos, e aí a gente opera. Então, eu vou ter menos células inflamatórias surgindo durante o processo da cirurgia. Porque, é claro, quando eu faço um corte ou quando nós nos cortamos por qualquer coisa, eu já tenho ali um processo inflamatório. Você imagina, então, se enquanto eu estou cortando, se eu tenho menos células inflamatórias ou células que poderiam ser células inflamatórias na região. Eu vou ter menos inflamação? Simples, está respondido, ok? E no pós-cirúrgico? Muito bem, terminamos a cirurgia, está tudo bem, e a gente vai lá e aplica o laser de novo, ou o ozônio. O que acontece? Bom, aqui agora eu tenho todo o sistema funcionando e agora eu estou cheio de células ali chegando, querendo se inflamar para fazer uma recuperação. Muito bem. O quanto eu quero? Eu quero muita inflamação? Não, eu não quero muita inflamação. Eu quero uma quantidade de inflamação suficiente para que eu tenha uma cicatrização dentro do que eu espero. E a gente faz a mesma coisa. Evita que essas células sejam proliferadas no pós-operatório. Então, basicamente, é esse o processo dos dois componentes que você me colocou agora. Perfeito, perfeito. Nossa, agora ficou a explicação perfeita, viu, doutor? Agora, quem não entendeu, volta aí um pouquinho e assiste de novo, que a explicação do doutor foi muito boa. Agora, doutor, voltamos agora para uma pergunta clássica, que aqui no Tauricast ela não pode faltar. Tem algum caso marcante que o senhor pode contar pra gente ao longo da sua carreira, que marcou tanto quanto os transplantes ou implante e tudo mais? Tem sim, Vitor, tem sim. Eu vou usar a sua dentadura. Sim. Muito bem, vamos lá. É interessante, né? E como muda, às vezes, um paradigma que eu mesmo tinha comigo mesmo. Né? Mudou o meu paradigma e mudou a minha maneira de pensar a reabilitação como um todo. Há uns 20 ou mais anos atrás, eu fui reabilitar um paciente que já tinha 81 anos. Nossa. Então, veja só, nós já estamos falando de mais de 20 anos atrás. A própria implantodontia, né, apesar de estar muito bem conceituada, o número de implantodontistas já era razoável, mas a gente ainda estava ali, aqui principalmente na Baixada, existiam excelentes profissionais, mas a coisa não estava tão difundida como hoje é. E esse paciente me procurou, doutor, ele já com 81, eu uso dentadura superior e inferior a 60 anos. Para ser mais exato, mais que 60 anos. Então, se a gente faz uma conta rápida, ele perdeu os dentes antes dos 20 anos de idade. O que não é muito, porque a geração dele, esse espanto é interessante, porque eu vou fazer a cronologia e você não vai mais se espantar. A geração dele, na geração dele era muito comum uma pessoa de 20 anos praticamente estar desdentada, ou ser portadora de ponte móvel, ou dos pivôs. Basta você olhar para os seus avós, né? Para os meus avós, para os meus bisavós, enfim. Era muito usual e muito comum usar a dentadura. Tanto que em toda casa, né, da década de 50, 60, 70, tinha lá um copinho com dentadura. Isso é usual, comum. Você procura aí na internet, você vai ver imagens relacionadas a isso. Muito bem. O que significa dizer que encaixa muito bem a história. Falei, bom, tá, 60 anos de uso de dentadura, vamos arredondar por aí. Muito bem, ele passou pelos enxertos ósseos, né? Transplantou, colocamos enxertos nele e depois colocamos implantes. E sobre esses implantes colocamos próteses fixas. E dispensamos o paciente, demos alta para o paciente. Num dos pós-operatórios, já com os dentes, né? A primeira coisa que ele chegou e falou, doutor, eu estou muito feliz. Há mais de 60 anos eu não comia pães e nem comia pipoca do jeito que eu comi.
porque eu não conseguia comer e de fato não consegue. Ele chorando falou, não importa quanto tempo de vida eu tenho, importa quanto tempo eu vou comer bem e vou estar saudável. Nossa, olha. Mudou a minha perspectiva. Por quê? Antes do tratamento dele, antes de atender, a gente sempre ficava, puta merda, será que eu tô fazendo... Desculpa, gente, mas eu... Não, relaxa. Enfim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô reabilitando um paciente de 81 anos, já de outras gerações? Quanto tempo essa pessoa vai estar por aqui? Será que esse dinheiro que eu tô recebendo é justo? E ele me ensinou que não importa quanto tempo você vai estar por aqui. Importa qual a qualidade de tempo que você vai estar por aqui. Mudou completamente a minha maneira de trabalhar e a maneira de eu atender as pessoas. Nossa, muito emocionante, né? Deve ter sido... Sem dúvida, para mim foi. Na época, não. Até que, escutando agora, muito, muito emocionante. Bom, depois dessa emoção... Doutor, bora fazer um jogo? Bora. O jogo é fato ou fake? Perfeito. Eu vou dar algumas frases e o senhor vai dizer se é fato ou fake, ok? Então, é fácil de entender, hein? Vocês que estão em casa, bora lá. Agora é o momento que a gente testa quem tá operando a câmera, que aí é na minha câmera, não é pra sua, hein? Bora, bora. Eu gosto desses jogos pra isso também. Doutor, bora lá. A prótese dentária pode ser feita em qualquer idade, independente da saúde bucal. Fato ou fake? Fato. Fato. Pode, não tem problema nenhum. Não. Perfeito. Aqui. Transplante ósseo só pode ser feito quando há perda total de osso. Fato ou fake? Repita. Vou repetir. Transplante ósseo só pode ser feita quando há perda total de osso. Fake. Fake. Não há, necessariamente eu não preciso Perder tudo para fazer o transplante. Perfeito. Perfeito. Aqui, essa é curiosa. Vamos lá, hein? Vou falar ela. É possível usar tecnologia de impressão 3D para criar ossos para transplante? Ainda não. Ainda não. Você acredita que já? Já existe o estudo. Já existe o estudo? Sim, já. Olha já. só. Em alguns países, eles já estão fragmentando o osso a nível de um pó, juntando de novo esses ossos e fazendo um componente para os enxertos. Perfeito. Olha, vai ser um avanço e tanto, hein? Caramba! Deixa eu ver mais um aqui. Pegar uns legais aqui, hein? Aqui. Quando alguém doa um osso para transplante, é necessário que essa pessoa esteja falecida? Fato ou fake? Não se pode doar de outra pessoa para outra pessoa, né? A doação, nesse caso, não funciona, porque não se faz esse tipo de cirurgia de uma pessoa para outra pessoa, ossos. Entendi. Alguns órgãos sim, mas ossos não. Entendi, perfeito. Vamos lá. Gente, é que eu tô lendo aqui que eu quero pegar uns assim, que eu gosto assim. Aqui tem uma aqui que a gente já respondeu. Não respondi... Eu vou perguntar, mas aqui. É possível fazer transplante de ossos humanos de qualquer parte do corpo? Fato ou fake? Fake. Fake. A gente pode fazer daqueles que o senhor citou, por exemplo. Perfeitamente. Perfeito. Que é aqui... Calota craniana, costela, ilíaco, mento. São as regiões que a gente usualmente remove. Entendi. Perfeito. Vamos numa última aqui pra gente encerrar nosso jogo. Aqui. Em casos de implante, a utilização de laser terapia pode reduzir a dor do paciente. Fato ou fake? Fato. Fato. Que foi o que a gente comentou. Perfeitamente. Olha, tô falando pra vocês, tá vendo? Quem tá assistindo, prestando atenção direitinho, tá tendo aula aqui hoje, doutor. Agora a gente vai falar sobre um assunto que eu acho mega importante e acho que é importante vindo de um profissional conversar comigo sobre isso. O quão nesse momento que a gente passa, ou enfim, outros momentos da nossa sociedade, é importante as pessoas apoiarem as doações de órgãos e dos ossos. Bom, de cara para quem nos ouviu, já pode se colocar na situação daquele senhor dos 81 anos. Perfeito.
né, que mudou completamente a vida dele. Os outros são razões óbvias, né? O doador, quando o doador, a pessoa, ele salva muitas vidas, né? Todos sabem, né? A questão das córneas, do coração, da pele, né? Tem muita gente aí ao ponto, muita gente que não sabe que a pele, né, é usada, que os ossos são usados, né? Então, você consegue salvar e transformar muitas outras vidas, mas muitas outras vidas com apenas, me perdoe a palavra, mas com a quantidade de tecidos de uma pessoa que salva milhares de outras. Sim. Não, e é muito importante. Tem aquela frase que a gente até evita ficar usando, né? Porque traz um estigma, talvez. Mas não uma negatividade assim, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, doutor? Ah, não, isso não. Você tem que ter essa consciência ou não. O fato é esse. Né? Quando você pensa em ser doador, você tem que ter causas para que isso aconteça. E claro que você não vai pensar no fato em si. Você não pode pensar isso. Você tem que entender ou querer o bem das outras pessoas. Assim, ninguém vai pensar na morte. Nós temos que, quando a pessoa é doadora, é porque ela tem a consciência sobre isso. Tanto que você tem que deixar ali registrado nas suas identidades, né, nos seus documentos, que você é doador. Essa lei, inclusive, se inverteu, porque antes era qualquer pessoa. Não, você tem que colocar ali que é a sua vontade. E esse é o mais importante. Você tem que entender que é muito mais além do que você. É muito mais acima do que você. Você vai estar salvando muitas pessoas. E aí é uma questão de filosofia pessoal. Ninguém vai conseguir colocar isso na sua cabeça, que é bom ou que é ruim. É muito do íntimo de cada pessoa. Perfeito. E aí, a doação, quando é que ela pode ser feita? Para pacientes adultos, né, acima de 18 anos, que saibam exatamente o que está acontecendo, sim, claro. O que vai acontecer, o que pode acontecer, ele tem que estar muito ciente quanto a isso. Ou a família também pode fazer essa regulamentação, essa autorização. Depende dos familiares, enfim, de uma série de outros contextos legais que só na hora a coisa pode ser decidida. Sim. E aí, quando uma pessoa ela falece com alguma doença, todas eu posso doar órgãos ou não? Não. Algumas doenças, né, como o HIV, como a hepatite C, algumas doenças de base ou altamente contaminantes, esses pacientes são hemofílicos, por exemplo, né, mas são pacientes que são removidos, eles não são aptos para a doação de órgãos. Nenhum órgão? Nenhum órgão. Perfeito. É isso aí. Doutor, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, um episódio muito bom, de verdade, um episódio que eu estou gostando bastante de fazer. Antes de eu chegar nas últimas perguntas, vale lembrar que a doação não é só de órgãos, de ossos, mas também doar sangue, né? A doação de medula também, né, doutor? Sim, sem dúvida. Então, né, muito importante essa parte também da doação. Então, se você pode doar sangue, procura o centro de doação mais perto da sua casa e também doe sangue. Olha, doutor, eu morro de medo de agulha. Morro de medo. Mas sempre que me pedem para doar sangue, eu vou lá e dou, viu? Mas eu morro de medo. Não, legal, Vitor. A questão da doação de sangue, né, doação de órgãos, enfim. Infelizmente, no Brasil, nos países latinos, elas não são muito comuns, mas eu vou mais além. Doe o que você tiver. Se você só tiver tempo, doe tempo, que é muito caro, principalmente para os mais idosos, em asilos, em orfanatos. Doe tempo, já é muito importante. Caso você não consiga doar o que nós estamos aqui discutindo, já seria bastante coisa na sua vida. Já seria bastante mesmo. Uma vez eu fiz uma campanha com uns amigos que a gente visitou em dezembro, se eu não me engano, 2 vezes um lar de idosos. Doutor, a gente saiu transformado. É outra coisa, né? Conversar com esse pessoal que está num lar de idosos. É exatamente isso. Doe tempo, doe o que puder. Agora, doutor, para a gente chegar
ao fim, assim, total do nosso episódio, conselhos que o senhor daria para os jovens que querem seguir a mesma área que o senhor? Bom, eu acho fundamental, né, que sigam a área médica, a área odontológica, e assim, estudem bastante, queiram conhecimento e de forma não tão rápida como os WhatsApps, as informações do dia a dia. Elas são muito fugazes. Dá para ser um excelente profissional? Dá, mas felizmente ou infelizmente entendam que a curva de aprendizado é uma curva e ela não é acentuada, é uma curva contínua, mas ela não é tão acentuada. Quanto menor essa curva de acentuação, melhor profissional você se tornará lá na frente. As profissões são maravilhosas, né? As especialidades são maravilhosas, mas depende de uma série de fatores, mas a profissão, de maneira geral, é espetacular. Basta você querer e ir atrás, estudando bastante. E é aquilo, né? Não precisa correr tanto para chegar num futuro. Dá para ir com calma, que tudo que é nosso lá no futuro vai chegar pra gente. Perfeitamente. Perfeitamente. Pra gente encerrar, fala o seu Instagram, se as pessoas quiserem procurar o senhor e tudo mais. Não lembra? Agora você me pegou, porque eu não sou muito bom de... Não, tudo bem, tudo bem. Ó, o Caio vai pôr aí na tela, vai aparecer eu, mas não tem problema, vai aparecer o nome do doutor. É @doutor Kalil Kirsten, não é isso? É isso aí. Então, tá aparecendo aí embaixo, entra no Instagram do doutor. Acredito que lá tenha como conversar, falar com o senhor, falar com a sua equipe, né? Se quiser agendar uma consulta, tudo mais, né? O objetivo é esclarecer as coisas. Sim, Não, de fato, perfeito. de fato você, ali a gente tem uma equipe, né? Inclusive tá aqui uma pessoa que nos ajuda bastante, sim, serão respondidas passo a passo, tudo das questões que nós falamos aqui, que nós conversamos aqui, serão respondidas sim, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai ficar com dúvida, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso, desculpe a retórica. Não, que isso. Doutor, para encerrar de vez agora, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar sobre o seu trabalho, sobre tudo que a gente conversou. Então, a mensagem que eu prezo bastante é que, assim, vamos tentar ir mais devagar no dia a dia, aproveitar cada dia como se fosse o último dia. E isso é muito difícil, né? Aqui quem fala é um homem de 57 anos, para mim é um pouco mais fácil falar. Mas eu entendo que para os mais jovens deve ser um pouco mais difícil ouvir e praticar. Mas sempre que vocês puderem, que nós pudermos ir mais lentamente, principalmente nas coisas que nos dão prazer, a nossa vida será mais leve, sem dúvida nenhuma. Ótimo, perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é @VitorLeudes, está aparecendo aí para você em qualquer rede social. Vale lembrar que o episódio novo do Tauricast sai toda quarta-feira. Então, na quinta, sexta, terça e segunda e terça você tem os cortes de cada episódio. Então, aqui no YouTube. Se você tá ouvindo a gente nas demais plataformas, dá para seguir a gente aí, deixar um comentário também. Mas vem aqui pro YouTube assistir a gente. Já aproveita, se inscreve, curte o episódio aqui com o doutor. E se você tiver qualquer dúvida, lá, pode chamar lá nas redes sociais do doutor, que a equipe dele vai tirar as dúvidas. Ou também pode deixar aqui no comentário do episódio do doutor, que depois a gente manda para a equipe dele e a gente vem e responde vocês. Segue o Tauricast também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Lá no TikTok você tem cortes menores de cada episódio. Então vai ter corte do episódio do doutor, de episódio novo, de episódio velho, de episódio da primeira temporada. Tem tudo. Uma outra novidade também é que o Tauricast agora tá hospedando, podemos dizer aqui no canal do Tauricast, o Ctrl T, que é um novo programa aqui dentro do canal, que fala sobre cultura pop. A gente conversa sobre série, filme, música, o que tá em alta nas redes sociais, tá bom? Comigo e com o Rafael você fica sabendo de tudo que tá em alta. Então aproveita aí também, vai lá assistir os episódios do Ctrl T, que tá bem legal. Segue a Fitofórmula, segue o Guia Natural Saúde, segue a agência Taori e também segue a Machiço e aproveita o cupom de 10%. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Vitor, eu que agradeço a você, agradeço toda a sua equipe e agradeço pelo convite de estar aqui. Obrigado.